Bem, Boa noite, senhor. Tudo bem? tudo tranquilo, tudo em paz. Tudo Esse tranquilo. está meio louquinho, né? Não está muito bom. Tu já não sabe mais se é verão, inverno, primavera, outono. Ah, bagunça. A gente Mas releva, né? chegaremos lá. Hã? Oi, tu falaste, eu te interrompi. Consegue me ouvir, Davi? Tá tudo tranquilo? Dá para ouvir, senhor. Tudo tranquilo. Tá claro o som para ti? De Tá vez em bem quando claro. dá de vez em quando dá umas cortadas. Deixa eu só arrumar aqui essa mesa aqui. Ela desconectou. Eu sempre brinco, fio, cara, fio ele tem vida. Quanto menos espera, eles vão se enrolando, se juntando, faz a maior confusão. Bom, o que que a gente vai estudar hoje? Um assunto que acho que vai fazer parte da prova. Eles não abrem mão de fazer perguntas sobre esse assunto. Ele pode aparecer, tá, como sendo máquina simples, ele pode aparecer como sendo questões de estática, mas ele aparece. De uma forma ou de outra, eles puxam esse assunto aí. Enxergando perfeito, legal? Já aparece para ti ali um quadro amarelo, tá ali? Senhor, não. Tava conseguindo abrir o microfone. Não te entendi. Tá aparecendo para ti a tela amarela aí, toda? Tá aparecendo. Tudo Tá certinho. amarela. Então vamos lá então. Então assim, ó, Bora lá. estática, tá? O que que eles vão cobrar da gente desse negócio que é chamado estática? Quando ele falar para vocês na ideia de estática, ele vai usar o seguinte termo. Ele vai falar em equilíbrio. Deixa eu só trocar de cor aqui. De equilíbrio. Tá? Que equilíbrio ele vai falar? Ele vai falar exatamente do famoso, nesse branco, tá? Acho que também não fica muito legal no contraste. Acho que esse aqui fica melhor. Ele vai falar para vocês na palavra equilíbrio. Ele vai dizer assim: o corpo está em equilíbrio. Quando ele falar para a gente que o corpo está em equilíbrio, o que que ele quer dizer? Qual é a informação que ele quer me dar? Que ideia ele quer me passar? Então, eu vou pensar assim: se o cara me fala em equilíbrio, eu vou imaginar duas coisas. Tá? Isso aqui é importante entender. Não há rotação, não há translação. Isso significa equilíbrio. Ah, mas como é que fisicamente a gente diz isso? Não há rotação, não há translação. Então, a gente vai escrever o seguinte na prova. Depois a gente vai estudar só um capítulo sobre rotação. A gente vai dizer assim, ó, o momento das forças vale zero. Então, se eu somar todos os momentos de força, tem que dar zero. Não há translação. Significa que se eu somar todas as forças que existem no corpo, tem que dar zero. Então, não interessa a quantidade de forças que existam no corpo, tem que dar zero. Isso significa equilíbrio. Então, se o cara citar para a gente esta palavrinha aqui, ó, equilíbrio, tá? Estático, às vezes eles usam esse termo, estas duas coisas eu vou ter que pensar na prova, tá? Que não tem momento de força e não tem força resultante. Se eu somar todas as forças que existem no corpo, tem que dar zero. Tá, mas como é que se aplica isso na prática? Se aplica assim. Ele vai chegar para a gente e vai propor uma situação. Então, imagina aqui, ó.
que ele dissesse assim, aqui eu tenho, deixa eu só ver aqui que eu tenho um teto, imagina que isso aqui fosse um teto, preso a este teto, eu tenho uma corda. Imagina uma corda. Ah, aí ele diz assim para a gente, ó, existe um corpo preso a esta corda. E este corpo encontra-se em equilíbrio. Então, vai falar isso. O corpo encontra-se em equilíbrio. Eu vou ter que pensar. Eu vou ter que pensar o seguinte: se ele falou a palavra equilíbrio, significa dizer que esse corpo não está nem girando, seria um movimento de rotação, e nem se movimentando em nenhuma direção. Então, equivale a dizer sempre isso na nossa mente, ó. O somatório dos momentos de força valem zero e o somatório das forças que atuam no corpo vale zero. Vou pensar isso. Então, vou olhar para esse sistema. Se eu olhar para esse sistema, ele está me falando que este corpo, que eu vou desenhar de novo ali, ó, esse aqui é o corpo, tá? Ele está me dizendo que esse corpo está em equilíbrio. Neste caso, eu vou traduzir esse equilíbrio para a palavra repouso. O corpo está em repouso, é o que eu estou enxergando. Se eu enxergar o corpo em repouso, eu só vou poder falar uma coisa, com certeza absoluta em termos de força, que se eu somar as forças que atuam nesse corpo, vetorialmente, esse negócio tem que dar zero. Então, eu tenho que olhar para o corpo, tá? Vou lá e vou observar o corpo e vou perguntar o seguinte, ó. Aqui estou eu observando. Existem forças atuando nesse corpo? Aí vai dizer, sim, existem. Que forças atuam nesse corpo? Então, a gente vai dizer assim, ó, uma das forças que eu tenho certeza que atua no corpo é uma que Professor, puxa ele para baixo. Manda. então você está em equilíbrio e ele está em repouso. Não existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Por isso que eu escrevi estático ali, tá? Ah, O então tá bom. equilíbrio estático, ele está em repouso, A gente está tá? vendo agora o equilíbrio estático, então. Isso. Se eu falei em equilíbrio dinâmico, MRU. Daqui a pouco a Beleza. gente vai citar também, tá? Bom, aí, Tô, ó. tô copiando, né? Hã? Tô copiando aqui, fazendo as anotações. Tem que Não, saber tudo beleza. bonitinho. Sem problema. Let's go. Então, olha só. Então, se o cara falar assim para ti agora, além do peso, tem mais uma força? Tu vai dizer, tem. A da corda. A corda está puxando esse corpo para cima. E a gente costuma dizer, a corda está tracionando esse corpo. Então, existem ali, ó, duas forças. Uma força que eu vou chamar de peso e a outra força que eu vou chamar de tração, que é o puxão. Então, se eu sei que o sistema está em equilíbrio, o que que eu sei? Que se eu pegar a tração e somar vetorialmente com peso, esse negócio tem que dar zero. Não esquece que isso aqui é uma soma vetorial. Tá? Não é uma soma qualquer, é uma soma vetorial. Tá, mas como é que eu faço a soma vetorial? Vamos olhar para os vetores. Esses dois vetores têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Quando os vetores têm sentidos opostos, a soma vetorial equivale à diferença entre os módulos dos vetores. O que é módulo? Módulo é valor. Tá? Módulo é valor. Então, vou pegar o valor de uma força menos o valor da outra força e vou dizer que esta soma tem que dar zero. Bom, agora a gente vai para a álgebra. Olha só, t menos p igual a zero implica em dizer que t é igual a p. Olha só. Então, em uma questão, para que eu possa sair afirmando que t é igual a p, porque é uma mania que a gente tem, tudo que é questão a gente quer fazer isso, tá? Não é sempre que eu posso. Eu só posso dizer isso se eu tiver certeza o quê?
que eu estou numa situação estática de equilíbrio. Depois a gente vai ver uma outra situação que a gente também pode falar isso. Mas por enquanto vamos ficar aqui, tá? Então, basicamente, esse é o raciocínio que eu tenho que ter. Então, se eu dissesse assim para ti, ó, aqui, ó, eu tenho um corpo de massa, vamos imaginar uma massa qualquer, uma massa de, ops, não, uma massa de 2 quilogramas, por exemplo. Tá? Estaria uma massa de 2 quilogramas. Se T igual a P, quanto vale T? Então, tu vai dizer, T vai ser igual a massa vezes a gravidade. Por quê? Porque peso se calcula por massa vezes gravidade. Então, T vai ser igual a 2 vezes 10, que vai dar 20 newtons. Então, como esse corpo é puxado para baixo com 20 newtons, para que ele permaneça em equilíbrio, tem que ser puxado para cima com 20 newtons. É isso que nos conta a estática. Beleza? Dúvida? Perguntas? Só para terminar aqui, correto? O T é igual a. T igual a P. E P é massa vezes gravidade, Ah, tá bom. Achei que que é o tinha ouvido peso. errado. É? Achei que tinha ouvido errado. Tá certo. Não. Beleza? Então tá, Beleza. vamos aumentar um pouquinho a dificuldade. Isso aqui está muito fácil. Posso limpar a tela agora? Pode. Tá. Agora vamos dificultar. Está muito fácil, né, Márcio? Vamos fazer uma coisa mais difícil. Não, cara, por que dificultar? Não, vamos de boa. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos imaginar de novo uma parede, tá? Então, essa parede ali, ó. Vou desenhar aqui, ó. Só para dar uma ideia de uma parede. E ao invés de uma corda, eu vou pegar duas cordas. Olha só. E aí vou pegar essas duas cordas e vou pendurar no corpo. Pronto. Peguei meu corpo, ó. Pronto, parei. Peguei e pendurei duas cordas nesse corpo. E aí vou dizer assim, olha, este corpo de massa 10 quilogramas está preso nestas duas cordas, que eu vou chamar de corda um e corda 2. E vou perguntar, quanto vale, olha só, agora uma pergunta mais direta. Quanto vale a tração na corda um? Aí tu vai dizer, tá, mas como é que eu vou resolver isso? Calma, tu tem que olhar para a questão e perguntar, qual é a condição que se encontra o corpo? Vai dizer, ó, olhando para a figura, eu consigo dizer que esse corpo está em equilíbrio, certo? Então, tenho certeza que o corpo está em equilíbrio. Aí, isso aqui é o meu cérebro que me avisou, ó, o corpo está em equilíbrio. No momento que eu enxergar que esse corpo está em equilíbrio, qual é o raciocínio imediato que eu vou ter? Eu vou sair dizendo que a força resultante sobre este corpo tem que valer zero. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou olhar para o corpo. Eu só vou desenhar ele separado, só para efeito de análise, tá? Pegar e desenhar o corpo separado assim, só para a gente pensar. Então, o que que eu sei sobre esse corpo? Então, agora eu começo a fazer as minhas inferências. Eu sei que esse corpo tem massa 10 quilogramas e ele está sujeito a duas forças que o sustentam, os dois cabos aqui, ó. Então, ele vai estar sujeito aqui a uma força para cima e aqui uma outra força para cima. São duas cordas. Se estas cordas forem rigorosamente iguais, o que que significa isso? Que se este cara aqui estiver puxando para cima com uma força T, este cara vai estar puxando para cima com uma força T também. Tá? Por que que é T e T? Porque são duas cordas rigorosamente iguais. Tá? Eles estão sustentando um corpo que eu sei, tá, que está sendo puxado para baixo com uma força chamada de
que eu vou chamar de peso ali, olha só. Pronto. Se esse cara está em equilíbrio, o que que significa isso? Que as forças que puxam para cima têm que ser iguais às forças que puxam para baixo. Quem é que puxa para cima? T mais T. Então, vou dizer que T mais T, ó, puxam para cima. Quem é que puxa para baixo? P. Então, esta soma T mais T tem que ser igual à força-peso. Por quê? Porque a resultante tem que dar zero. T mais T dá quanto? Dá 2T, que tem que ser igual ao peso. O que que significa isso? Que T, que é a tração na corda, tem que ser exatamente a metade do peso. Vamos ver se faz sentido isso. Como eu tenho duas cordas, cada uma vai fazer uma força equivalente à metade do peso. Se fosse uma corda só, ia ser o próprio peso. Como são duas cordas, cada uma sustenta esse sistema com a metade do peso. Então, imagina que fosse você segurando um bloco qualquer, com dois braços. Cada braço faz uma força equivalente à metade daquilo que você está sustentando. Tá? Então, se a gente lembrar, ó, o peso se calcula de que jeito? Massa vezes gravidade. Então, o peso será igual. Quanto é que vale a massa? 10. Quanto é que vale a gravidade? 10. Então, a força que está puxando para baixo é 100 newtons. Então, significa que este cara está sendo puxado para baixo com uma força de 100 newtons. O que que significa isso? Cada corda vai fazer uma força de quanto? De 50 para manter ele em equilíbrio estático. E esta é a lógica, esse é o raciocínio. Então, a gente vai pegar ali o peso dele, que é 100, ó, e vai dividir por 2 e vai achar 50. Pronto, descobri a tração na corda. Pegou a ideia? Bem tranquilo essa isso. Você disse Ah, que ia dificultar, mas tá não, dificuldade é tranquilo. só uma brincadeira. Graças a Deus, né? Bem tranquilo. Bora para a próxima, então. Vamos lá. Tá, posso detonar ali? Maravilha. Bom, agora, olha só. Eles, para não facilitarem a vida de vocês, eles já começam a implementar na estática dos sólidos o conceito de máquinas. Mas como assim? Vamos lá, bem devagar. Vou imaginar de novo aqui que a gente tivesse um teto. Tá, por exemplo, bem na manhã do senhor. Qualquer dificuldade é só parar e me chamar. Então, imagine que vocês têm aqui um bloco. Tá fazendo aqui um bloco. Meu objetivo é manter esse bloco parado, por enquanto. Depois a gente vai puxar o bloco. Nós vamos deixar o bloco parado. Eu quero manter ele parado. Aí o que que eu posso fazer? Eu posso chegar simplesmente, ó, e usar alguns artifícios para que esse bloco fique parado. Um deles é usar esta criatura aqui, ó, que a gente chama de roldana. Olha só, tá? Imagina que eu pego uma roldana. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma corda aqui, ó, pela roldana. Imagina que eu passe uma corda aqui pela roldana, prenda no corpo, tá? Então, estou prendendo uma corda no corpo e esta corda, ela vai passar pela roldana. Ela vai passar aqui pela roldana. Passar pela roldana. E aí, ó, eu vou puxar esta corda nesta direção, tá? Obviamente, para que eu possa sustentar esse corpo, ó, esta minha roldana, obviamente, tem que estar ligada, ó, ao meu teto. Tá? Se ela está ligada ao meu teto, eu vou dizer que esta minha roldana está fixa, tá? Porque eu liguei ela ao teto, ó, ela está literalmente fixa. E aí estou eu aqui, tá? Eu sou o cara que vai segurar esse sistema. Então, imagina aqui, ó, eu segurando esse sistema, tranquilo? Para ele não cair. Então, tá aqui.
Estou eu segurando esse bloco para ele não cair. O que que ele vai me perguntar na prova? Quanto vale a força que eu estou fazendo? Simplesmente isso. Imagine que esta massa aqui, ó, é de 10 quilogramas. Então, no momento que ele faz uma configuração dessa, eu já começo a ter ideias. Meu Deus, o que que eu tenho que fazer? Calma. Vamos tentar olhar para a figura. Eu estou puxando, olha só, eu estou puxando a corda para cá. Então, observa ali, ó, o que está acontecendo com a minha força. Ó. Eu estou puxando para cá. Ó. Então, quando passa pela roldana, a força faz isso. Quando passa pela roldana, a força faz isso. E quando passa pela roldana, a força fez isso. Então, se eu observar, ó, eu puxei esta corda, olha só que coisa legal, nesta direção. Eu puxei nesta corda nessa direção. Para sustentar um bloco nesta direção. Então, para facilitar, para me criar uma comodidade, eu usei uma roldana para ficar mais fácil de eu segurar esse bloco. Aí tu vai me perguntar, mas então por que que tu usou essa roldana? Qual foi o motivo que tu usou essa roldana? Olha, cara, eu usei essa roldana só por uma única razão, para mudar a direção da força. Ah, entendi. Toda vez que eu usar uma roldana, olha agora o conceito, fixa. Tá? Então, se ele me disser, a roldana é fixa, tá? Então, eu tenho ali uma roldana fixa. Qual é o objetivo de usar uma roldana fixa? A resposta é, a única coisa que a roldana fixa faz é mudar a direção, ops, da força. Então, o único objetivo que existe em uma roldana fixa é isso. Não, aqui, não é trabalho, isto é mudar a direção da força. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com uma roldana fixa, ela só faz uma coisa, ela muda a direção da força. Legal, já entendi, maravilha. Então, a pergunta inicial era, quanto vale a força F? Então, se eu for pensar um segundo só, eu vou entender o seguinte, ó, que a força com que eu estou puxando, tá, este bloco é a seguinte, ó. Estava ali a minha roldana, vou desenhar ela ali bonitinho, estava ali a minha roldana. Tá? Aí eu exerci uma força por intermédio de uma corda. Então, preso ao corpo, existia uma corda. Então, olha ali, tinha uma corda que estava presa ao corpo, que passava pela minha roldana, cujo objetivo era só mudar a direção da força, para trabalhar a minha roldana. Então, quando eu fiz esta força F, eu impedi que este corpo caísse em função do peso. Se esse sistema estiver em equilíbrio, o que que eu vou entender dele? Que a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo. Então, a força F que eu vou fazer aqui, ó, vai ser rigorosamente igual ao peso do corpo. Então, se a massa desse corpo é 10, significa dizer que o peso deste corpo vale massa vezes gravidade. Como a massa é 10 e a gravidade é 10, o peso do corpo é 100 newtons. Ou seja, para não deixar esse corpo cair, eu vou ter que fazer uma força de 100 newtons, simplesmente assim. Pegou a ideia? Peguei dessa. Tranquilo? Numa questão assim, só que isso aí é como se fosse uma academia na polia, né? Exatamente. Mas cuidado, ela tem que estar fixa. Se ela for fixa, a única coisa que ela faz é mudar a direção da força. Então, isso eu não posso Legal. esquecer. A rodana fixa muda
a direção A da força. direção. Tá, mas para que que serve essa porcaria? Cara, é só por comodidade. Seria talvez mais fácil puxar nesta direção aqui, ó, do que puxar na vertical, só isso. Nada mais do que isso, tá? Ou ficar pendurando, segurando o cara. Então, seria basicamente essa ideia. Facilitar, criar comodidade, tá? Então, a rodana fixa só nos dá comodidade. Tem Tá, algum tipo mas... específico de rondana Oi? que diminui o peso Agora a gente vai chegar nela. da massa? É, então, que eu Agora a tinha gente vai ouvido, né? ver, a gente vai ver a coisa fofa da rodana móvel, tá? Que é uma Eu outra já ouvi coisa. muita falácia sobre essa rondana aí. Não, não, mas ela é, como é que eu vou te dizer assim, ó, bem legal de entender ela, Beleza. tá? Imagina que a gente tivesse o seguinte aqui, ó. Vamos pensar que a gente tem aqui, vamos botar mais uma rodana aqui só para ficar bonitinho aqui. Criar um sisteminha aqui bem legal. Aí você vai dizer bem legal para quem bate. Bom, tudo é uma questão de percepção. Vamos fazer de conta que a gente tem aqui uma corda, ó, chopp, que vai estar preso. Vamos baixar mais um pouco essa corda. Fazer aqueles desenhos que eles gostam de fazer. É uma cordinha aqui e descer lá embaixo. Essa corda está presa ao solo. Olha só. Aí, ó, eu vou ter a corda descendo aqui, a corda descendo aqui, não precisa nem, ela pode estar bem inclinada, não tem problema. E ela vem para cá agora. E aqui eu vou fazer ela passar por aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer ela passar por aqui. Deixa eu ver. E aqui eu vou fazer ela passar por aqui. Pronto. E aí, ó, eu vou prender esta roldana na parede. Eu vou prender esta roldana na parede. Então, se tu observar, ó, esta rodana estão presas. Se elas estão presas, elas são rodanas o quê? Fixas. Ah, É uma rodana não, fixa. não. Tá, Cuja peraí. função... A Hã? rondana é fixa e a questão da... O que é? Calma, a gente não chegou na fofa ainda. Tá? Tá, tá. Então, aqui, ó, aqui eu tenho a rodana um e a rodana 2 que são fixas. Então, só estão ali para me ajudar. Aqui estou eu. Aqui o Joaquim. Tá? Tá aqui o Joaquim. Puxando a corda. Ele vai puxar a corda aqui. Tá? Só que esta corda está presa a uma rodana que está presa em um corpo. Olha só. Olha ali. De formas que, no momento que eu puxar esta corda aqui, ó, quando eu puxar essa corda para cá, vou botar aqui bonitinho, quando eu puxar essa corda para cá, ó, tchum, o que que vai acontecer com esta massa aqui? Ela Qual iria seria a para cima. tendência dessa massa? Se eu puxo a corda É, para cá, qual é a tendência dessa massa? ela não deveria ir para posição da primeira rondana? Ela vai subir, tu concorda? Sim, Então, esta roldana aqui, ela está parada ou ela pode se mover? tem que se mover, né? Ela Senão dá pode se BO aí. mover. Se ela pode se mover, eu vou chamar esta roldana de quê? Móvel. Móvel. Olha só. Então, esta roldana 3 aqui, ela está ligada de forma diferente da 2 e da um. Concorda? Concordo. Muito bem. Qual é a função da roldana fixa? Só mudar a direção da força.
Ela não afeta o valor da força, ela muda só a sua direção. Então, esta roldana fixa aqui, ó, a única coisa que ela faz é mudar a direção, sem mudar o valor. Ok? Agora vamos olhar para esta roldana móvel aqui. Vamos pensar em cima dela aqui agora. Olha só. Vou olhar só para ela. Se eu dissesse para ti assim, esta roldana está parada. Ela não é fixa, ela está apenas parada, tá? Se eu disser para ti que ela está parada, eu estou dizendo para ti que ela está em repouso. Se ela estiver em repouso, significa dizer que a força resultante sobre ela vale quanto? Vale zero. Até aqui tu concorda? Aí sim. Agora vamos lá. Olho de Tandera, visão além do alcance. Se eu olhar para essa roldana, eu vou enxergar que, com certeza, ela está sendo puxada para baixo. Só que aqui, ela está sendo puxada para baixo aqui com uma força. E a força que puxa lá para baixo é a força que a Terra faz. Qual é o nome da força que a Terra faz? Peso. Gravidade. Força Hum. gravitacional. Ela está puxando Ah, para tá. baixo com peso. Por que que ela não cai? Ela não Porque cai tu porque ela está tá segurando, né? sujeita a uma corda só ou a duas cordas? Duas cordas. Duas cordas. Vou pensar em duas cordas, uma de cada lado. Uma para cá e outra para cá. Certo? Então, olha Até só aí agora, tá né? Olha só que coisa tranquilaço. legal. Quanto é que vale a força que eu estou puxando? F. Então, a força eu estou fazendo para cima vale F. Então, esta força aqui vale F. Se esta força vale F, esta aqui vale quanto? Aí deve valer F também, né? F também, né? Que são cordas idênticas. Então, se eu olhar para esse sistema, eu tenho F para cima mais F para cima. Quanto é que eu tenho para cima? F2. 2F. Certo? 2F. Igual a quem? Igual ao peso. Então, significa dizer que a força F vale quanto? É A meio P. metade do peso. Então, qual é a função de uma roldana móvel? Diminuiu o peso. Diminuir a força que eu preciso fazer. Então, ela já vai ser uma máquina que vai reduzir a força que eu preciso fazer. Antes, quando não tinha uma roldana móvel, eu fazia uma força F para puxar um peso P. Agora, com a roldana móvel, eu faço uma força a metade Tade. do peso. Bah, então esse negócio aí de ter uma rondana realmente deixa metade do peso na tua mão. Exatamente. Entendeu? Ela facilita para ti nesse conceito. Pegou a ideia? Peguei. Não, senhor, é Então, que também, né? É uma a- questão assim, tô lá na academia, tem uma polia, né? Com as rondanas, a- tava lá colocando 100 quilos. Falei, não é possível. 100 quilos não me sim, levanta, eu tenho 60 quilos. Não existe? sim, mas se a rodana for móvel, ela está dividindo a força que tu está fazendo na metade. Ah, então tá aí, ó. Explicação pela física. Pegou a ideia? Peguei, né? Perfeitamente. Então, olha só agora o que vai acontecer. Agora, a gente vai fazer um exercício que envolve exatamente essa ideia. Deixa eu ver se é que está. Olha só o que é. Pronto, olha só.
Aqui é uma questãozinha bonitinha para a gente fazer. Já que queria fazer academia, olha só. Tenta ler a questão, tá? Eu vou dar 2 segundos para vocês lerem. Arthur, está acompanhando? Legal ali, Arthur? Tranquilo? Tô sim, Qualquer senhor. dúvida, só Tá chamar, tranquilo. tá? Mas eu tô acompanhando. 3 minutinhos para vocês matarem esta questão. Já leram? Conseguiram ler direitinho ali, bonitinho?
Vamos brincar junto ali na questão? Bom, bem no início da aula eu falei para vocês que eu ia falar de equilíbrio estático e também de equilíbrio dinâmico, tá? Então a gente falou, comentou o estático, e o dinâmico é só uma consequência bem simples, mas os raciocínios são idênticos. Como assim? É o seguinte, ó. Quando eles usarem o termo equilíbrio para vocês, são duas situações possíveis, tá? De equilíbrio na física. Ou o equilíbrio é estático, ou o equilíbrio é dinâmico. Equilíbrio estático significa repouso. Equilíbrio dinâmico significa MRU. Porque nas duas situações, para que elas existam, a força resultante tem que ser zero. Tanto no estático quanto no dinâmico. No estático, ele vai falar repouso, e no dinâmico, ele vai falar velocidade constante. Quando ele citar velocidade constante, eu rapidamente na prova tenho que vir escrever força resultante igual a zero. Quando ele falar na prova repouso ou eu enxergar repouso, eu vou escrever força resultante igual a zero, tá? Então, estas duas palavrinhas aqui, ó, repouso ou velocidade constante, o significado para nós será força resultante igual a zero. Muito bem, visto isto, vamos ler o texto. O texto diz assim para a gente: ó, nós estamos numa academia. Olha só que legal. Deixa eu só pegar aqui o meu auxiliar técnico para chamar a atenção de vocês. Tchau, tchau, tchau. Onde é que está você? O mouse sumiu, voltou, está aqui. Quer dizer assim, em uma academia, decide-se trocar gradualmente os seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores utilizam aparelhos tipo 1 e também podem utilizar aparelhos tipo 2. Então, tá aqui, aparelho tipo 1, aparelho tipo 2. Tá? Então, só está contextualizando o que ele vai propor para vocês. Representados nas figuras, tá? Para levar cargas correspondentes a massa 1 e massa 2, com velocidade constante. Olha só. No momento que ele fala para nós que nós vamos subir os corpos com velocidade constante, ele está gritando no nosso ouvido o seguinte, ó, vocês vão trabalhar com uma análise de força resultante zero. Maravilha. A fim de que os exercícios sejam realizados com a mesma... Olha só, ele está dizendo que quando eu usar o aparelho 1, eu vou fazer uma força F. Quando usar o aparelho 2, eu vou fazer a mesma força F. Então, ele está dizendo assim, querido vestibulando, no aparelho 1, você vai fazer uma força F1. No aparelho 2, você vai fazer uma força F2. Mas não esqueça que a força F1 e a força F2 devem ter a mesma intensidade. Foi isso que ele nos contou. Tranquilo? Aí diz assim, olha só. Os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas dos dois aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção. Olha só que legal, ele está me dando uma aula no enunciado. Enquanto a rodana móvel divide a força. Olha ali, ó. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, vestibulando, leia o que eu escrevi para vocês. Ele disse, ó, a rodana fixa muda a direção da força e a rodana móvel divide a força. Tá? Bom,
O que ele pede para a gente? Ele pede simplesmente o seguinte, ó, vá para o texto, por favor, e vá para a figura e enxergue. Polia 1, polia 2, polia 3. Polia 1, 2 e 3 são polias fixas. Qual é a função de uma polia fixa? Apenas mudar a direção da força. Então, no momento que eu puxei esta corda com F, aqui apareceu uma força F, tá? Aqui apareceu uma força F, e aqui, ó, na massa, que é onde me interessa, vai aparecer uma força rigorosamente igual a quanto? Tu vai dizer, vai aparecer aqui, ó, puxando para cima, uma força de intensidade F também. Maravilha. Então, intensidade F. Tá? Muito bem. O que acontece aqui? Esta massa vai subir com velocidade constante, ou seja, a força resultante aqui, ó, tem que valer zero. Então, se eu puxo com F, tá? Para subir este peso aqui, ó, que é contrário à força, que eu vou chamar ali de peso P1, se eu estou subindo com velocidade constante, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo simplesmente o seguinte, ó, que a força F1 é rigorosamente igual ao peso do corpo 1. É isso que eu consegui ler na primeira figura, devido à configuração das roldanas. Agora eu vou para a figura 2. Agora para a figura 2. O que a gente enxerga na figura 2? Roldana fixa e roldana fixa. E aqui uma roldana móvel, olha só. Tranquilo? Olha só, estou puxando aqui, ó, com F, aqui vai aparecer uma força F, aqui vai aparecer uma força F, e aqui vai aparecer uma força F. O que significa dizer que aqui também tem uma força F. Olha só. Bom, como ele disse que este cara aqui está subindo com velocidade constante, o que eu sei? Que a força resultante aqui vale zero. Então, se eu olhar para o sistema, eu vou enxergar aqui, ó, o peso 2. Se a resultante vale zero, eu vou dizer que o meu peso 2 vai ser igual a F mais F. Quanto é que dá F mais F? 2F. Olha só. Então, significa dizer que a minha força 2 será, neste caso, a metade do peso. 2. Pronto. Foi isso que eu enxerguei na configuração, tá? Das polias. E exatamente o que ele disse, ó, se vocês observarem, ele disse isso. Ele disse que quando eu tenho uma polia móvel, eu vou dividir a força. Quando eu tenho uma polia fixa, eu só vou mudar a direção da força. Então, essa dividiu, essa aqui não. Então, vamos lá, resolver a questão. Quanto vale a força 1? Vai dizer, ó, a força 1 é o peso 1. Quanto vale a força 2? Tu vai dizer, ó, é a metade do peso 2. Como se calcula peso? Tu vai dizer, massa do corpo, no caso 1, vezes a gravidade. Como se calcula o peso 2? Tu vai dizer, massa do corpo 2 vezes a gravidade. Não esqueçam que tudo isso aqui será dividido por 2. O que eu faço agora? Ora, tu usa a matemática. Gravidade e gravidade são iguais, eu vou cortar. Então, o que eu descobri? Eu descobri simplesmente que
a minha massa 1 é a metade da massa 2. Ou eu posso dizer que a minha massa 2 é o dobro da minha massa 1. Tá, mas ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto vale a massa 2 dividido pela massa 1. Então, eu vou escrever: a minha massa 2 vale 2 vezes a massa 1, dividido pela massa 1. Massa 1 corta com massa 1 vai dar 2 a resposta. Pronto. Pegar a ideia? Peguei a ideia, senhor. No início, assim, eu pensei que ia ser metade do peso na rondana 2, mas agora eu Uhum. entendi. Então, mas na verdade tu não pensou errado. Agora eu vou te mostrar assim, ó, como é que a gente poderia resolver essa questão só no olhômetro, tá? Vou detonar todo esse mundo aqui, pode ser? Ou tá copiando? Não estou copiando, não, senhor. Já está resolvido. Tá, então vou detonar aqui, tá? Então olha só, como é que a gente faria na prova? Sou vestibulando nesse momento, tá? Eu chegaria aqui e diria assim, ó, vou imaginar que este corpo tem uma massa de 1 quilo. O que significa que aqui iria aparecer um peso de 10, certo? Como essa roldana é fixa, eu teria que puxar esse cara aqui com uma força de quanto? De 10 também. Ok? Por quê? Porque a roldana fixa só muda a direção da força. Então, se esse peso é 10, eu vou ter que fazer uma força 10, simples assim. Tranquilo? Beleza. Agora vou imaginar ali, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Como essa força vale quanto? 10, porque ela tem que ser a mesma. Então, vem com 10 e aqui com 10 e aqui com 10, certo? Como a roldana é móvel, o que que significa isso? Que ela está dividindo o peso para cada corda. Se esta corda é 10, essa corda é 10, então esse peso tem que ser de quanto? De 20. Ok? O que que Ok, significa isso? já vi o que Se fiz de esse errado. peso é 10 e esse peso é 20, esta massa tem que ser 2 vezes essa massa. Então, resposta 2. É, né? Eu achei que tinha que ter dividido o 10 por 2, né, senhor? Daí faria 5 de um lado, 5 do outro. Tudo bem. Entendeu? O que ele diz aí, então, detalhe, essa é a grande sacada que vocês têm que ter. Esse é o grande detalhe que vocês não podem se perder. Não são os pesos que são iguais, são as forças. Então, está garantido que aqui, se eu fizer 10, aqui eu vou fazer 10 também. Só que se eu fizer 10 aqui, eu estou levantando 10. Só que se eu fizer 10 aqui, eu estou levantando 20. Porque essa aqui é móvel. E dividiu essa força em duas. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Então, até sexta-feira, para a gente avançar mais ainda, tá? Sexta-feira a gente vai resolver questões deste tipo aqui. Deixa eu mostrar para vocês já mais ou menos saberem o que que vai vir pela nossa frente. Essa aqui, olha só. Aqui o jogo fica um pouquinho mais pesado. Tanto essa questão anterior como essa questão aqui, ó, são do Enem, tá? Então a gente vai resolver questões do Enem com nível um pouquinho mais romântico, tá? Ver se em seguida vai estar entrando aí o professor de biologia, tá? Até amanhã, juízo, até Até mais. amanhã, senhor. Te cuida. Vamos lá. Valeu, senhor. Tchau, tchau.